Olá, tudo bem? Eu sou o Nicolas Ferreira, participei do Screening Day no dia 3 de dezembro, aqui em São Paulo. Eu moro aqui, né? Eu preciso falar com muita calma pra vocês, porque provavelmente se você está procurando um vídeo, é porque você tá nervoso. Se tu tá procurando um vídeo sobre esse bendito dia, é porque você vai participar e certamente você não sabe o que fazer. Eu vou tentar te contar o que aconteceu comigo, o que provavelmente vai acontecer com você também. Caso vocês precisem de um grupo de comissários e tudo mais, eu vou deixar um link aqui embaixo, independente da plataforma que eu for lançar esse vídeo, tá bom? Link aqui embaixo, qualquer coisa dá um oi, se não conseguir, manda um oi pra mim no privado que eu te mando o link da nossa comunidade de comissários. A gente se ajuda lá e conversa e troca bastante informação, tanto Brasil, tanto internacional como Emirates. Vamos lá, vamos começar nosso dia. Então, galera, foi um dia muito tenso pra mim. Um dia antes de eu começar meu screening, eu não conseguia dormir. Eu dormi 2 horas e acordava, 2 horas e acordava. Tava péssimo. Minha mentalidade estava destruída, porque eu tava com muito medo. A gente que vê isso como um sonho é bem mais difícil do que a pessoa que tá indo lá por ir. Eu sou formado, eu fiz o curso de comissário de bordo, aqui no Brasil, na SEAB. ah, e eu estudei muito sobre a Emirates. Estudei muito inglês também. Eu tava muito nervoso. Foi ali no Ibirapuera, o Screening Day, aqui em São Paulo. Beleza. Eu deveria estar lá 11 horas da manhã. Eu cheguei lá 9 da manhã. São dois horários, 9 da manhã ou meio-dia. Nicolas, qual horário eu escolho? Se tu mora perto do lugar, vai às 9. Mas se tu mora longe, escolha meio-dia. Então vamos lá. Então, quando a gente chegou lá, eu fiz uns vídeos pros meus amigos e tudo mais, porque eu tava muito tenso, pra eles me desejarem sorte e tudo mais. E todos me desejaram sorte, todos me apoiaram muito. Chegando no hotel, chiquérrimo, muito fora da minha realidade, galera, porque eu sou iFood, trabalho na rua fazendo entrega. Então, de um cara que faz entrega pra ir pra uma companhia de alto nível, é uma grande diferença, né? E eu vou dizer uma coisa legal sobre isso depois. Ah, eu encontrei o hotel, cheguei falando inglês com o rapaz que tava lá embaixo, ele não falava inglês, eu falei assim, desculpa, é que eu acordei americano hoje. Eu só queria falar inglês naquele dia. Porque eu tava com tanto medo que eu nem queria saber de português. Eu queria falar inglês com todo mundo. Fiz um vídeo pros meus amigos e tudo mais. Entrei num hotel, pedi informação da galera, que tava ali embaixo na recepção. Achei onde fica a telinha escrito Screening Day Emirates. Que pra quem não sabe, Screening Day significa triagem. E eu já senti a energia diferente, eu fiquei assim, meu Deus, que bênção eu estar aqui. Que bênção eu estar aqui. Porque eu queria chorar. Cheguei, tinha uma. Eu fui o primeiro a chegar da minha turma da tarde. Tinha a galera da manhã que já tava fazendo entrevista. E eu fui o primeiro a chegar da galera da tarde. Foi chegando uma galerinha. No total tinha poucos alunos. Poucos alunos não, poucos candidatos. Tinha, em média, 130 pessoas. Pouco, pouco. Sendo que 50 tava de manhã e 70 tava com a gente à tarde. Metade foi eliminada. Tá, mas ainda não vamos falar sobre eliminações. Cheguei lá falando inglês com todo mundo. Cheguei quebrando gelo, sabe? Testando muito meu inglês. Porque, gente, eu não me considero um cara fluente, mas eu falo inglês muito bem. Mas eu não me considero um cara nativo americano falando inglês. Não, 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 não. Tem coisa que se tu for falar pra mim palavrinhas muito difíceis, eu vou esquecer. Eu não vou saber. Mas eu vou saber deduzir o que tu tá falando, sabe? Quem fala inglês entende o que eu quero dizer. E, chegando lá, eu fiquei muito tenso. Muito tenso. Aquele medo gigante. E eu comecei a falar com a galera. Pra quebrar um pouco de gelo, pra tirar um pouco o nervosismo. Teve uma moça lá que falou assim, muito obrigado, Nicolas, eu tô me sentindo mais relaxada. Isso tudo em inglês, tá, gente? Eu só tô falando pra vocês em português aqui, mas era 100% inglês. Quando eu cheguei lá, cheguei falando hello everyone, and teve uma moça que começou a falar comigo lá. Hey, what's your name? Eu percebi que ela queria quebrar o gelo. Eu falei, my name is Nicholas, your first time here? É a sua primeira vez aqui? Ah, yes, my first time here. And you? Aí eu falei, me too. E começou a chegar mais gente. Teve um rapaz que me reconheceu lá, por causa da comunidade de comissário. Ei, tu é o administrador daquele grupo? Ou, tu é monitor daquela escola de comissários, que eu já fui monitor da selva da SEAB. E de vez em quando a galera me reconhece por aí. E foi começando a encher de gente. Eu fui o número 31, né? Eu tenho até ali o papel, vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Começou. E a gente ouvia a voz do recrutador de longe. Falando inglês de longe. E aquele... Cara, eu tocava aqui em mim, tava me dando taquicardia. Aí eu, ai, quero morrer. Quero sair daqui. Muito tenso. Muito tenso, eu tava muito nervoso. O recepcionista que tava lá na frente, ele falou assim, vocês podem entrar na primeira sala. A vez de vocês já vai chegar. Todo mundo olhou um pro outro assim, com muito medo, com aquele entusiasmo, feliz, nervoso. É o sonho da nossa vida ali acontecendo, né? Beleza, todo mundo entrou. Aquilo como vocês já viram provavelmente em outros vídeos. Sentem em number orders, ordens numerais. E a gente sentou, né? Aí eu era 31, sentou 25, 26, 27, 28, 29, sucessivamente. A gente começava a conversar em inglês, alto e claro. E ele abriu a porta, o recrutador da Flyride. Eu acho que é esse o nome que eu já me esqueci. Flyride, se eu estiver errado, me corrija. Ele abriu a porta do nada assim, pá! Hello everyone, welcome to the screening day at Emirates! Todo mundo... Foi loucura, foi loucura. Come with me on the room. Vamos comigo para a outra sala. E a gente tava com muito medo. Vamos lá, a gente passou pra outra sala. E, gente, sentamos em ordens numerais, ele começou a quebrar o gelo, ele super legal. Eu não vou mencionar o nome dele, que eu acho que não é muito legal ficar falando o nome dele aqui, mas a maioria, quem já participou do Screening Day, conhece o nome dele, sabe o nome dele.
E, gente, o que eu mais temia comigo aconteceu ao meu favor. Eu sou um cara que sou muito gaiato, muito engraçadinho. E esse é meu jeito, eu não consigo controlar. Eu sou um cara que saiu brincando, saiu zoando com a galera. Às vezes isso pega mal, mas às vezes isso pega bem. Quando começou o dia, quando começou a nossa vez, ele chegou sorrindo pra mim. Hello, Nicholas, are you okay? Eu falei, yes, I'm okay. E eu falei assim, I'm okay, meu, tipo, muito nervoso. Meu inglês tava travado. E eu tô dizendo isso porque isso com certeza pode acontecer contigo. E tá tudo bem, fica tranquilo. Fica tranquilo. Aí, eu, aí ele falou pra mim assim, keep calm, cara, keep calm. Aí eu, toda vez que ele chegava perto de mim, gente, o meu coração queria sair pela boca. E ele percebia que eu tava nervoso. É importante mencionar, ele percebia que eu tava nervoso porque quando ele saía de perto de mim, eu fazia assim, ó. Sabe? E não só eu, como tinha uma outra galera assim também, que eu não era o único nervoso da sala, e disse, vamos quebrar o gelo, galera. Conversem entre si. Talk with others. Conversem entre vocês aí, entre os outros. E a gente começou a conversar, né? Eu comecei a falar da minha vida pra minha colega começou a falar da vida dela pra mim. E eu tava muito gelado, tava muito tenso. Pá, conversa bem, conversa bem. Aí chegou e falou assim, stop! E todo mundo... virem pra mim, a gente vira pra ele, façam um círculo. E começou as apresentações do currículo. E a partir daqui, gente, o vídeo começa a ficar muito sério, porque aqui as dicas são extremamente rigorosas pra vocês que vão participar do Screening Day pela primeira vez. E vídeo não, né? Quando ele começou a falar, cada um começar a fazer sua apresentação. E eu não vou ter vergonha na cara, eu vou falar que eu errei sim, tá? Eu errei sim. Todo mundo falou do seu currículo. Tal. Começou, a nossa turma começava com o número 25. Eu era o 31. Começou, quanto mais perto ele chegava de mim, mais cagado nas calças eu ficava. Eu tava muito nervoso, eu tava muito. Vocês não têm noção, muito mesmo. Quando chegou na minha vez, eu fui mencionar que eu trabalhava no iFood. Dica, eu não coloquei o iFood no meu currículo. Sabe por quê? Por vergonha. Eu tava com vergonha de mencionar que eu era entregador. E não façam isso. Eu vou dizer pra vocês depois o que ele falou pra mim. Quando eu comecei, eu falei assim, hello, my name is Nicholas, I'm 25 years old. So I always work at a customer service and with deliveries. Ele falou, deliveries, Nicholas? But here don't have in your resume about deliveries. Aí eu pensei, porque eu não tinha colocado deliveries no meu currículo, resume currículo. Eu pensei, acabou pra mim. Em vez de eu continuar, ele mandou eu parar e falar sobre o meu currículo. Eu já trabalhei, galera, na Riachuelo, na Starbucks, na Riachuelo, na Starbucks, na Pizza Hut. Ele falou, Nicholas, você deve falar sobre as coisas que estão aqui no seu currículo. Mas como o tempo tava correndo, eu já tinha perdido tempo, eu e ele. Aí ele falou, I'll talk to you later. Eu falo com você depois. E ele passou de mim. Aí eu pensei, acabou. Juro. Eu falei, acabou. Aí ele nem deixou eu me apresentar e passou pra próxima. Sabe o que eu quero dizer pra vocês? O cara é extremamente profissional. Seja claro, não enrola e vá direto ao ponto. Eu errei nisso. Ele passou pra minha colega. E minha colega viu o esporro que ele me deu e ela ficou cagada de medo também. Cagada de medo. Extremamente nervosa. E ela olhava pra mim assim. You'll be okay. Ela falava no meu ouvido, vai dar tudo certo. Eu falei, ok. Aí chegou pra ela começou a falar, tal. Aí ele disse a mesma coisa pra ela sobre outra coisa. Você não precisa dar uma volta, apenas fale a sua experiência com o cliente. Outra lapada. Mano, só lapada em quase todo mundo. Aí eu pensei, bom, eu não fui o único que tomei porrada. Tá, passou essa parte, eu já tava extremamente desmotivado. E mal tinha começado o screening. Depois ele pegou uma foto, descrevam essa foto, separem em grupo de 6. Foi 6 ou 6? Foi 6. Separem em grupo de 6 e vocês vão falar sobre essa foto. Nisso, a gente começou a falar sobre aquela foto. E os meus colegas extremamente nervosos. É extremamente importante mencionar o nervosismo, porque toda hora todo mundo estava muito nervoso. E era nítido ver. Eu peguei uma foto com uma cabin crew e um passenger. O nome dela, que a gente colocou, era Cabin Crew Anna and Mr. George. Sempre que vocês forem no Screening Day, falem Mr. George. Se for um homem, se for mulher, may Ann. Nossa, eu esqueci agora. De qualquer forma, senhorita e o nome. Nunca mencione direto o nome da pessoa. Nunca. Vocês vão tomar um esporro se vocês mencionarem o nome direto do passageiro, tá? Se vocês forem. Ou se eu tô falando, vocês vão tomar esporro. Peguei, eu fiz a introdução. Eu fiz a introdução da minha imagem e os meus colegas 5 continuaram com as partes deles. Então eu comecei falando da imagem assim, eu e o meu grupo, né? Eu falei, this is Cabin Crew Anna. Primeiramente eu comecei falando assim, hello everyone, my name is Nicholas, and let's talk about our story, this picture. Vamos falar sobre essa foto. Vamos lá. Peguei e mostrei a foto pra todo mundo. Quando eu fui lá pra frente, eu falei, this is Cabin Crew Anna, this is Mr. George, and Anna, and come and check in, will be everything okay? Ana veio checar se está tudo bem com o George. If need some help, se ele precisa de alguma ajuda. Acabou! Eu fiz a introdução. Cala a boca e já parte pro teu colega. Se tu falar demais, tu vai tomar. Fiz a entrada, legal, sua vez. Nunca tenta bancar uma de líder. Nunca tenta bancar, olha, eu sou um cara legal, eu tô aqui pra participar.
Eu já tinha me quebrado no começo. Então eu queria ganhar o resto. Se você se quebrar no começo igual eu, não se desmotive. Continue e mantenha a cabeça erguida. Por mais que o nervosismo esteja te quebrando. Passei para meus colegas foram contando cada um a versão. A história precisa ter começo, meio e fim. E não memorize o que você vai falar, porque os teus colegas vão fazer perguntas pra ti, porque ele vai obrigar os teus colegas a te fazerem perguntas. Se ele pegar a marcação em ti, agradeça. Eu já vou dizer por quê. Teve uma moça lá, na hora da vez dela, ela esqueceu como falar em inglês. Ela esqueceu. Talk more, talk more. Ele falava toda hora pra ela, talk more, fale mais, fale mais. Chegou um momento que a menina não sabia mais o que... Travou. Ele falou, ok. Ele tá lá, gente, pra testar o emocional da gente. O cara é extremamente profissional. Extremamente profissional. Vamos lá. Aí, outra coisa, postura. Teve um momento, eu não tô aqui pra me gabar não, galera, eu tô aqui pra passar a realidade. Teve uma hora lá que eu cheguei e fiz assim, ó. No final, eu já tô pulando a história, nem era pra mim tá falando isso agora. Eu fiz assim. Ele, não. Aí, opa, I'm so sorry. Postura, o tempo inteiro. Você só vai relaxar, tirar o botão da camisa quando tu sair do hotel pra frente. Enquanto você estiver lá dentro, você é Emirates. Tá, pulei a história, esse era o final, nem era pra mim falar agora. Tá, passou essa parte, chegou a parte da altura. Na parte da altura, tudo bem, eu tenho 1,72 m, passei tranquilo de 2,12 m. Não encostem no negócio que tem lá, que eu esqueci o nome. Teve uma menina, tadinha. Ela era muito baixinha. Mas muito vovinha. Bem baixinha. E a gente já imaginou, ela não vai passar. A altura dela não bate. Ela era aqui, gente. Muito pequenininha. Muito pequitita. Ele mandou ela levantar. Aí ele falou, ela não tava conseguindo. Ele falou, tente novamente. Aí ela, derrubou o negócio. Aí todo mundo, todo mundo. E ninguém disfarça. Se tu bobear na frente de todos os candidatos, tá todos os candidatos nervosos. Se tu bobear na frente de todo mundo vai fazer assim. Tipo, putz. Já era. Porque todo mundo tá nervoso. Qualquer erro pra gente, a gente que tá lá como candidato, é fatal. Mas não significa que pro recrutador é fatal. Somos humanos, gente. Não esqueçam, somos humanos. A gente tá lá pra errar mesmo. Mas a gente tem que acertar o máximo que a gente puder. Dentro dos nossos conhecimentos. Teve um rapaz, uma coisa muito importante mencionar aqui também. Um rapaz que tava muito sério. Muito sério. Quando chegou na parte da apresentação dele, vamos mencionar aqui o nome, João. Hello, guys. Lembrei de uma outra coisa. Mas vamos falar primeiro do João. Hello, everyone. I am João. I am 28 years old. Ele, não. O recrutador, não. Keep smiling. Cabin crew must be smiling. Mantenha o seu sorriso. Como é que fala cabin crew em português? Isso acontece comigo, às vezes eu esqueço. Comissário tem que se manter sorrindo. All time. Keep your smile. Mantenha o seu sorriso. Todo mundo... Eu não tive problema com isso. Eu sou um cara extremamente gaiato. Gaiato, se você entende essa palavra. Eu sou do norte, tá, galera? Inclusive tinha 2 nortistas, eu e mais um lá. E... eu não tive problema com isso. E o carinha tava muito sério. E ele chamou a atenção do João, que a gente tá inventando o nome aqui, várias vezes. Sorria. Chegou um momento que ele só ficava assim. Coitado. Mas ele passou. Passou junto comigo. Depois disso, mantenha o seu sorriso. Sabe aquela parte assim? Fale, mas fale o suficiente. Mas se você não tiver o que falar, apenas cale a boca. Não fale. Teve um momento lá que ele mandou a gente perguntar pros nossos colegas assim. Falem sobre... a imagem que eu falei pra vocês. Aí chegou a nossa vez de perguntar. Não era mais a minha turma, era outra. Chegou a nossa vez de perguntar. Faça uma pergunta. Someone want a question? Alguém quer fazer uma pergunta? Alguém quer fazer alguma questão? E o povo ficava calado. Tinha gente que queria mostrar serviço. Quero mostrar que eu falei brejo. Quero mostrar que eu sou. Aí teve uma garota lá, que ela levantou a mão. Só que ela já tinha levantado a mão 4 ou 5 vezes. Aí ele falou, você não. Você já falou demais. Não, mano. Eu só queria morrer. Quando ele falou isso pra ela, eu falei, não vou falar mais nada. E eu nem tinha falado. Eu falei uma vez só. Eu ia fazer uma pergunta sobre os aviões que estão chegando agora em Dubai. Se eu não me engano, são os novos Boeing 777 que estão chegando em Dubai, que a Emirates comprou. E esses aviões têm Starlink, né? Uma parceria com Elon Musk. E eu ia perguntar, about entertainment. What do they know about Wi-Fi? O que eles sabem sobre Wi-Fi? Eu ia fazer mais ou menos uma pergunta assim. Só que antes de eu perguntar, o próprio recrutador disse, vocês sabiam que agora nós temos parceria com a Starlink? Quando ele falou isso, gente, eu calei minha boca. Eu não tinha nada mais pra falar. Era essa minha pergunta que ele respondeu antes de eu perguntar. Teve uma menina que fez uma pergunta, que ele já tinha mencionado, e ele falou assim, you are paying attention, girl? Você tá prestando atenção? Não! Outra lapada. Cala a boca. Você não tem nada pra falar, cala a boca. Outra coisa, nunca mencione os seus colegas diretamente. Cara, seja extremamente profissional. Nunca mencione uma pessoa, mencione o grupo. Não existe líder. Não existe nenhum líder lá. Somos todos iguais. Somos todos farinha do mesmo saco. Ninguém é melhor do que ninguém ali. Então, se tu vai falar do grupo, eu tenho uma pergunta pra eles. I want a question to them. Não fale. I want a question to João. Teve uma garota que falou I want a question to João. Eu tenho uma pergunta para o João. E ele falou assim, por que o João? João é líder?
Putz. Pau, de novo. Pau, pau, pau. É assim, ó. Pá, 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 pá. Muitos erros. Ali a gente aprende a se colocar no nosso lugar. Depois, teve a prova, uma mini prova de inglês. O problema não é fazer a prova de inglês, galera. O problema é o tempo. Ele te dá 5 minutos. 5 minutos pra tu fazer a provinha de inglês. Eu peguei, fiz a provinha de inglês. Depois ele mandou, let's move on. Pra outra sala. Gente, esqueci como é que fala sala. Isso acontece, às vezes eu esqueço. A gente foi pra outra sala. Ele falou, depois ele entrou, ele falou assim, I'm going to say bye bye. E todo mundo ficou, né? Eu tenho que dizer tchau para alguns. Os números que eu colocar na tela foram aprovados. Quem não estiver, tente novamente. E saiu. A gente ficou... Todo mundo querendo. Tinha gente chorando assim. Óbvio, não tinha ninguém. Tinha gente assim. Nervoso. Não podia chorar, porque não pode borrar a maquiagem. A mulherada tava impecável. Não podia borrar a maquiagem. Vou mostrar o meu número pra vocês aqui. 31. Tava bem aqui o meu número. E eu com a minha fotinha. Ele elogiou minha foto. Ele disse que a minha foto estava muito bem parecida comigo. Outra coisa, foto. Lembrei. Se você tá muito diferente da sua foto, cara, você vai ouvir. Você ouve expor por qualquer coisa, tá? Você vai ouvir. Tinha um menino lá que ele deveria... Vou guardar, tá? Tinha um menino lá que ele deveria colocar a foto separado do currículo. Do currículo não. Da Flywright Term. Flywright Term. Enfim, esqueci o nome do documento lá, da Flywright. Foto separada, não imprimida. Ele quis inventar moda. Mas calma, ele passou. É importante mencionar que essas pessoas que levaram esporro, muita gente passou, gente. Muita gente passou, tá? Por isso que eu falei, mantenha seu foco. Keep your focus. Você vai conseguir. Depois que eu levei meu esporro, eu levei só um esporro. Teve gente que levou esporro 3, 4 vezes. E conseguiu. É aquilo que eu tô falando. O recrutador é extremamente profissional, extremamente humano. Eu acho que é isso que importa. Quando chegou no final, ele elogiou minha foto e tudo mais. Eu falei, ufa, finalmente elogio. Ele elogiou minha foto, disse que estava bem aparente comigo. E teve gente que levou a foto, não levou a foto separada. Levou a foto impressa no Flywright. Flywright. Eu tô esquecendo o nome da plataforma. E não era pra fazer isso. Levou esporro. Você não deveria fazer isso. Ele chegou pro carinha lá. Você não deveria fazer isso. Não faça isso. Cadê a foto? Eu quero a foto separada. Pau! Mas ele passou. Quando chegou no final, galera, agora que vem a parte legal. Que é a parte dos aprovados. Ele disse assim. Ele disse não. Aí ele chegou pra galera, todo mundo lá. Colocou na parede os nomes aprovados. E adivinha quem tava na primeira fase aprovado? Tinham 25 pessoas. 25? 26? 25 pessoas na minha turma. Os aprovados começou por 31. Foi eu. Eu queria chorar. Na verdade, eu lagrimei. Aprovados. Approved. 31, 35, 38, 45. E quem não for mencionado, por favor, retire-se e tente novamente. Fiquei triste porque eu fiz amizade. A gente sempre faz amizade com todo mundo, galera. Sempre faz. E... eu acho que da minha turma, tinham 50 na minha turma. 50 não, 110. Por aí assim. Apenas 24 ficaram. 24 ficaram. O resto foi tudo embora. Aquela emoção e tudo mais, tudo mais. Depois ele se abriu mais, ele entrou na sala de novo, ele falou, congratulations, e começou a falar das personalidades de cada um. E eu não tava acreditando porque eu passei. E ele falou uma coisa de mim. Ele disse, Nicolas é muito engraçadinho. E teu sorriso tá ali o tempo todo. Começou a falar de cada um pouquinho, sabe? Explicando o porquê cada um passou. Mais ou menos. Sejam vocês mesmos. Eu senti vocês sendo vocês mesmos. Mais ou menos assim, sabe? O carinha que tava muito sério, ele passou também. E quando ele passou, ele não ficou sério em nenhum momento. Só ficava assim. O cara tava explodindo de felicidade. Óbvio. Era o nosso sonho, entendeu? Que tá ali em jogo. Começou a falar das datas do Assessment Day, que é a fase 2. E ele disse uma coisa extremamente importante do porquê que ele tava sendo tão carrasco. Eu não digo que carrasco. Profissional. Sabe? Ele disse, se vocês acham que eu peguei muito no pé de vocês, a Emirates vai ser pior. Qualquer erro, eles entendem que vocês são humanos, mas qualquer erro na segunda fase, Assessment Day, Screening Day é a primeira, Assessment Day é a segunda, qualquer erro, tchau. Então, sejam vocês mesmos. Nicolas, que ele falou, chegou pra mim falando depois, muda isso, isso e isso no teu currículo. João, muda isso, isso e isso no teu currículo. Tararã, muda isso, isso e isso. Começou a falar. Tal, agradeceu, parabéns, escolheu 2 datas. Alguns iam começar hoje, sábado, enquanto eu tô fazendo esse vídeo, deve ter uma galera no Assessment Day hoje é 6 de dezembro, e tem uma galera que vai fazer Assessment Day em 2026, 1 mês e meio pra estudar, que no meu caso sou eu. Então, se eu não vou fazer vídeo contando história triste aqui pra vocês, porque história triste é só eu e Deus, é eu aqui, ó, na conexão, mas se eu passar no Assessment Day, eu vou fazer outro vídeo pra vocês aqui, tá? Então, galera, quando foi que eu passei, fiz amizade com a galera, peguei o número da galera, a gente fez um grupinho ali, né, pra gente trocar informação. E a gente entrou num grupo da Emirates. Nesse exato momento eu tô no grupo do Assessment Day da Emirates. O DDD dos caras são mais um.
Lembrei de uma coisa, tá? Antes. Vamos voltar aqui um pouquinho. Inglês informal, galera. Hey, guys! What's up? How are you? Hey! Let's go! Hey! Não fale esse tipo de coisa. Na hora da apresentação, teve um rapaz que ele foi falar assim: So, guys, and let's go at it. No, 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 no. This is GTA. Todo mundo começou a rir. Isso é GTA, cara? Não, você não tá no GTA. Você tá numa entrevista de emprego. Lá, mata de novo. Mas calma. Esse cara passou também. Então, gente, errem. Mas evitem errar ao máximo. Não adianta vocês saírem, agora que eu vi o vídeo do Nicolas, eu vou chegar lá e vou estourar. Não vai. Você vai tomar esporro. Vai. Uma coisa ou outra, tu vai tomar esporro. Porque eu não sei de tudo. Eu tô te passando a minha experiência. A minha entrevista foi uma coisa, a sua entrevista vai ser outra. Você pode pegar o mesmo cara que eu, você pode pegar uma pessoa diferente de mim. E agora estou esperando a Assessment Day, que vai ser daqui a 1 mês e meio, de 2026, dia 17 de janeiro, não sei quando tu tá vendo esse vídeo, se tiver parte 2. Eu contando a Assessment Day significa que eu passei. Se eu não fiz, provavelmente eu não passei. Porque você ir pro Assessment Day não significa que você foi aprovado. Se você ir pro Final Interview, não significa ainda que você foi aprovado, por mais que você esteja tão longe. Porque você vai esperar a Golden Call. E se você não receber a Golden Call, você também não foi aprovado. Uma coisa boa e interessante que eu descobri lá é que quando você faz do Screening Day para o Assessment Day, você não passa mais, nunca mais, pelo menos eu acho, foi o que eu fiquei sabendo, pelo Assessment Day, que é a triagem. Porque a triagem serve só pra você separar o joio do trigo. É o teste de inglês e a sua conversa ali. Eu passei de primeira. Tem pessoas que demoram 5, 6 vezes pra passar. Mas não significa que eu sou melhor do que essas pessoas. Porque ao mesmo tempo que eu passei de primeira no Assessment Day, no Screening Day, eu posso demorar 3, 4 vezes pra passar no Assessment Day. Então, gente, é difícil sim. E não é um bicho de 7 cabeças. É um bicho de 7 cabeças, sim. Você precisa ter muita cabeça e ser muito profissional. Uma coisa que eu acho que me fez passar, claro, além da minha capacidade, de tudo que eu estudei, ele falou uma coisa interessante de mim. Ele disse: Nicolas, tu é muito engraçadinho. A tua energia a gente consegue sentir. E teve uma moça lá, obrigado moça, ela me ajudou. Ela falou assim: ele é realmente muito divertido. He is really very fun. Toda vez que eu falava alguma coisa, a galera ria da minha cara. Nicolas, meu Deus, a galera tá rindo da tua cara, você tá sendo otário. Cara, eu não queria saber de nada. Se tava rindo da minha cara ou não, eu só queria fazer a galera rir, porque eu percebi que eu achei meu ponto forte. My communication. Eu sou formado em teatro, tá? Só pra dizer. Então, gente, eu fui formado pra fazer a galera rir, pra entender a galera. E ele disse que ele viu isso em mim. Eu fiquei muito feliz. Eu espero que os recrutadores da Emirates vejam a mesma coisa. Seja sorridente, seja brincalhão, dentro dos limites. Mas, Nicolas, eu não sou sorridente nem sou brincalhão. Seja você mesmo, então. Não seja um Nicolas, porque a essência é o que você é. Não imite o Nicolas, porque eu sou eu, você é você. Bom, galera, eu acho que de detalhes foram isso. Esse vídeo saiu um pouco longo. Mas é isso, galera. Boa sorte. Você tá procurando. Nervosismo é normal, errar é normal. Mas vocês podem passar de primeira no Screening Day, como eu passei também. Agora, eu recebi uns materiais da Emirates. Hoje eu recebi uns materiais da Emirates pra eu estudar sobre como vai funcionar o Assessment Day. E eu ia estudar, só que eu acabei fazendo esse vídeo pra vocês. E é isso, galera. Vou deixar o link da nossa comunidade aqui, se vocês quiserem se comunicar, conversar, se juntar com a galera. E é isso. Eu sou o Nicolas Ferreira, ADM do grupo Comissário de Bordo, no WhatsApp. A gente tem um Instagram também. E é isso, seja o que Deus quiser. Estou lutando pela minha Golden Call. E não importa se eu posso ser reprovado ou não nas próximas fases, eu vou tentar de novo. Keep your focus. Bye bye.